em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. E o tema da minha mensagem nessa noite é um pedido do nosso coração ao coração do Senhor. É dizer para Ele: faz de novo. Faz de novo, Deus. Porque se Ele fez antes, Ele pode fazer de novo. Se você já viu milagres acontecer diante dos seus olhos, Ele pode fazer de novo. Se você já vivenciou o sobrenatural, o impossível de Deus, Ele pode fazer de novo. Então, abra espaço para o seu milagre. Abra espaço. Para que o Senhor faça, é necessário ter espaço para receber. Então, que você possa tomar essa atitude hoje, nessa terça-feira, e ouvir aquilo que Deus requer do seu coração, assim como dessa mulher, num texto tão conhecido de 2 Reis, capítulo 4. O texto, ele inicia do versículo 8 até o versículo 37, mas eu quero ler do versículo 17 ao versículo 21. A palavra do Senhor nos diz assim: a mulher engravidou, e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. O menino cresceu, e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os cefeiros. De repente, ele disse ao seu pai: ai, minha cabeça, minha cabeça. Então o pai disse a um dos servos: leve-o para a mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia, e então morreu. Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Feche os seus olhos. Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada pela revelação do teu Espírito Santo ao nosso coração. Deus, que em nome de Jesus, que nessa noite seja uma noite do sobrenatural do Senhor, porque o nosso coração está cheio de expectativa, e isso é maravilhoso, Pai, porque tudo muda ao nosso redor quando nós estamos cheios de expectativas. As circunstâncias mudam, a forma pela qual nós olhamos aquilo que está à nossa volta também começa a ser transformado. Então, Espírito Santo, vem sobre nós, vem aquecer o nosso coração, mas venha também, Deus, impulsionar o nosso ser, Senhor, saculejar a nossa alma e aquecer o nosso espírito, para que nós tenhamos acesso a tudo aquilo que o céu já tem preparado e reservado para nós. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Essa palavra, eu gostaria, antes de adentrar no texto, e no decorrer da mensagem, eu vou falar a respeito da história dessa mulher, que é muito conhecida, porque é uma história que vem em sequência da multiplicação do azeite, da viúva. Mas eu quero que você entenda que devido à obra completa do Calvário, a nossa visão das experiências dos desertos que nós passamos na vida, elas podem ser totalmente transformadas. E elas precisam ser transformadas. À medida que Deus vai nos conduzindo pelo deserto, existe uma obra transformadora agindo sobre nós e através de nós. Porque enquanto eu e você vamos passando pelo deserto, começa a acontecer cura no nosso interior. Deus começa a derrubar os velhos ídolos do nosso coração. Ele vem revelando sobre nós a sua herança. E por fim, Ele vem removendo tudo o que nos impossibilita de abrir espaço para aquele que é Ele, a fonte dos milagres. Entenda, quero abrir um parênteses aqui, porque eu não vou falar de deserto, porque eu já preguei a respeito disso, mas entenda que deserto não é lugar do natural. Deserto é lugar do sobrenatural. E é esse lugar que o Senhor quer que você venha experimentar
todos os dias, mesmo estando nesse lugar natural que é a terra. Porque é aí que nós entendemos o atrair o céu para a terra. É atrair o sobrenatural para a atmosfera da terra, para que a glória de Deus seja revelada. Então, quando eu encaro os desertos da vida, eu preciso entender que é algo sobrenatural que eu preciso experimentar em Deus para conseguir vivenciar no âmbito natural. Mas, se o Senhor me ama, se o Senhor te ama, eu preciso te dizer que Ele permitirá que eu e você venhamos passar por águas amargas. Existem situações que são como águas amargas para nós. E água amarga é imbebível. Não tem como nós degustarmos uma água amarga. Não é verdade? A água ela precisa ser pura. Mas tem momentos que nós passamos por situações que parecem que nós estamos engolindo, consumindo água amarga. E quando isso acontece, nós sentimos dor. Quando isso acontece, nós sentimos um certo desconforto. Para alguns, essa água amarga pode ser um casamento doloroso, pode ser um casamento conflituoso, pode ser uma separação, pode ser um divórcio, pode ser ter que conviver com o alcoolismo do pai, a violência dentro da casa, seja verbal ou nos outros aspectos, seja ver a enfermidade de um filho ou a enfermidade do pai ou da mãe. Ou seja, eu e você, em alguns momentos da caminhada, experimentamos essa água amarga. Mas eu preciso trazer uma verdade ao seu coração. Porque você pode até pensar, mas se Deus me amasse, Ele nunca teria permitido que isso acontecesse. Se Deus me amasse, eu não estaria passando pelo que eu estou passando agora. Mas pare de pensar assim. Porque quanto mais você pensa dessa forma, mais você se distancia de Deus. Menos você sente o amor dele revelado na tua vida. Menos você sente o cuidado de Deus sobre a tua vida. Porque se você está de pé, você já é um milagre. Eu gosto muito de entender isso diante de Deus. Eu falo, Deus, às vezes o mar está tão revolto que está para um lado e para o outro, mas se eu estou me vendo no meio desse mar, eu agradeço a Deus e eu falo, Senhor, obrigada, porque eu sou esse milagre. E você precisa começar a agradecer a Deus pela sua vida, porque você é um milagre de Deus nessa terra. Na última pregação eu falei que você era uma promessa andante. Hoje eu posso afirmar, você é um milagre de Deus que anda, percorre essa terra. Então entenda que para toda água amarga vai existir um adoçante. Para toda água amarga, a cura. A cura. E o mais lindo é ver o Senhor se apresentando como a fonte. Como uma fonte limpa, como uma fonte cristalina sobre as nossas vidas. E quando o povo de Deus no deserto aumentou a reclamação, Moisés ele foi até o Senhor, até o Deus vivo, e ele levou a situação em busca de ajuda ao Senhor. E Deus ele lhe mostrou uma árvore. O Senhor direcionou a visão de Moisés para uma árvore. Provavelmente um pedaço ali de madeira que Moisés jogou na água. E a palavra nos conta que imediatamente a água foi purificada. E aquelas pessoas, milhões de pessoas, puderam beber. Guarda seu coração, como você sabe que eu gosto sempre de dizer, acalma o seu coração. Porque hoje você pode não estar enxergando uma possibilidade, mas você está aqui porque você sabe a quem buscar. E se você buscar a Ele, Ele vai se revelar a você. Você pode não estar enxergando a árvore, você pode não estar enxergando um pedaço de madeira, mas Deus vai te mostrar onde está, para que um milagre você possa vivenciar. E automaticamente aqueles que estão com você também beba desta água e venha ser saciado dessa sede. Seja estratégico. Precisamos de estratégias para vencer guerras, para vencer batalhas. E viver milagres é vencer batalhas. Porque para conquistarmos milagres, precisamos vencer batalhas. Eu sei, irmãos, que tem hora que dá vontade de você pegar esse pedaço de madeira e nem tampar na água. Aí você já sabe o que é, né? De vez em quando você quer lançar, mas não pode. Não pode.
Não pode, porque não é essa a estratégia que Deus quer te dar. Deus está falando, não é pela força do teu braço. Você não vai usar da sua raiva, você não vai usar do seu descontentamento. Não adianta você fazer isso. Você precisa ouvir aquilo que eu estou instruindo no teu coração. Fica firme, eu preciso dizer isso para você nessa noite. Fica firme na sua decisão. Fica firme. Deserto, águas amargas, provações, por que tudo isso? Talvez você esteja questionando a Deus. Talvez você subiu, passou por aqueles degraus, subiu as escadas perguntando por que de tudo isso. E eu posso aqui te responder, Deus quer ver a sua reação diante de tudo isso. Porque Ele sabe como agir. Ele sabe, Ele sempre soube. Mas Ele precisa ver a sua reação. Porque tudo aconteceu com Jó. Deus conhecia Jó, mas Jó precisava conhecer-se a si mesmo. Deus sabia o que sairia do coração de Jó. Jó não estava passando por aquilo para provar quem era Deus, mas Jó estava passando por aquilo para provar quem era Ele mesmo na provação. E Deus está dizendo, eu estou com você. Então entenda, você está passando por tudo isso para que a sua reação seja revelada. É aí que Deus conhece a intenção do nosso coração. Deus quer temperar a nossa fé. Deus quer estruturar a nossa fé. Ele quer pegar aquela decisão de segui-lo, aquela decisão que você tomou de segui-lo e transformá-la numa fundação sobre a qual construirá algo de peso na tua vida. Nenhuma das nossas provações são em vãos. Nada é em vão perante o Senhor. Entenda e guarda isso no seu coração. Fé superficial não é fé testada. A minha fé e a sua será testada. E quanto mais testada, mais profunda é, mais autêntica é, mais originária do céu ela é. Então fica tranquilo. Fica tranquilo se você está passando por essa provação. E eu sei que é um pouco irônico eu dizer isso a você, porque não é fácil ficar tranquilo passando por provações. Mas entenda que se você passar por elas, a sua fé sairá do campo superficial, será testada, será moldada, será aperfeiçoada nele. E você caminhará, como a palavra diz, de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória. Esse é o campo de conquista do crente. Esse é o lugar de vitória dos filhos e filhas. Somente por meio das provações é que as nossas raízes conseguem ir mais fundo. E você sabe muito bem que quanto mais fundo a raiz, mais suporta a força do vento. Mais suporta a força do vento. E aí, como é que nós vamos ser? Como é que as nossas raízes serão profundas? Sendo testados. Se nós não quisermos ser desafiados, a nossa fé e as nossas raízes não serão profundas. Se você permitir que a indignação instale no seu coração, ela vai crescer como uma erva daninha, e a daninha, ela vai te sufocar. Ela vai sufocar a sua fé. Ela irá te afastar da sua decisão. Ela vai te distanciar da promessa. Então não permita que a sua insatisfação, que isso que você está vivendo diante dessa aprovação, te afaste da promessa de Deus. Porque a aprovação, o intuito dela é nos aproximar de Deus. A luta sempre foi nos aproximar de Deus, para que Ele pudesse revelar quem Ele é. E consequentemente vivermos daquilo que Ele faz. Que nessa noite nós venhamos fazer uma oração como barro. Porque tem momentos que a gente chega diante do Senhor como um vaso. E você fala assim, mas pastora, tem até uma canção que fala, eu sei, mas tem hora que a gente tem que chegar diante do Senhor como um barro. Porque tem momentos que a gente chega diante do Senhor como um vaso, que a gente acaba querendo dar pitaco para o Senhor de como Ele vai fazer a partir dali. O que Ele vai derramar, o que Ele vai deixar de derramar. Mas o Senhor está dizendo, eu preciso que você se achegue perante a mim como um barro. E a oração do barro é dizer, Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço pela sua presença. O ar está impregnado de possibilidades.
Cada partícula no ar é uma possibilidade que o Senhor está liberando sobre a minha vida. Eu sinto a tua presença, a tua proximidade. A oração do barro é falar: vem Espírito Santo. Se não agora, quando? Se não nós, quem? Se não aqui, aonde, Espírito Santo? Essa precisa ser a oração do barro. Falar com o Senhor, apenas diga-nos. Diga-nos, Senhor, para onde, e assim nós iremos. Nós buscaremos a tua presença porque nós te queremos. Nós buscaremos a tua face porque nós te desejamos. A tua presença é o que estamos buscando e nada mais nos satisfará, Senhor. Essa é a oração do barro nessa noite, para alcançarmos os milagres que a nossa alma precisa. É dizer: Senhor, é a tua presença que me satisfaz. É a tua presença que me coloca de pé todos os dias. Isso precisa mexer com a sua estrutura. De não perguntar, de não questionar, terceirizando, mas perguntando para o Senhor: se não for eu, Senhor, quem? Eu quero ser usado. Eu não quero saber quem, mas eu quero saber se o Senhor pode contar comigo. Que seja nesse exato momento. Igreja, eu creio que nesses dias tem sido derramado o espírito de guerreiro no nosso meio, espírito de guerreiras em nosso meio. E toma posse disso. Toma posse disso, porque Deus está liberando uma ânsia para conquistarmos novos territórios em nome dEle. Para conquistarmos e vivermos, desfrutarmos. Mas será para guerreiros e guerreiras. Como uma palavra que eu recebi: guerrilheira. Guerrilheira. Aí você pensa: mas eu não sei manusear nada. E aí, por quê? Por que você está passando por essa provação? É Deus te treinando a manusear a ferramenta. É Deus te levantando como valente, como forte, como corajoso. Eu tenho medo, pastora. Leva seu medo para o Senhor, porque o medo na presença de Deus se transforma em fé, meu querido. Pare de compartilhar os seus medos para quem não pode te levar a lugar nenhum e muito menos te levar, te fazer avançar. Leve para o Senhor, porque se transforma em fé. E fé te leva a ousar ainda mais. Mas essa mulher, ela vem nos mostrar um pouco disso. Essa mulher vem nos contar, a respeito disso. A Bíblia, você sabe muito bem que não menciona o nome dela. Apenas a chama de Sunamita, que quer dizer oriunda da cidade de Sunem, cujo nome significa lugar de repouso. Você vai perceber que na caminhada cristã o acaso não existe. Tampouco o significado lugar de repouso. Tudo para o cristão é propósito. Para essa mulher também existia um propósito. O profeta Eliseu, ele exercia seu ministério. Ele estava exercendo o seu ministério quando ele foi encontrado por essa mulher, pela Sunamita. E aquela mulher reconheceu quem era Eliseu, porque ele tinha unção. E ela o reconhece como homem de Deus. A palavra nos mostra que aquela mulher, temente a Deus, aquela mulher, ela tinha um relacionamento com Deus. Não é à toa que ela identifica um homem de Deus. Com discernimento, ao ver o profeta como separado por Deus, ela o torna hóspede dela. Ela prepara um lugar na sua casa para receber o profeta. Que, como eu disse no início, versículo 8, você vai ver todo narrado essa história. Como forma de retribuição, Eliseu, diante de todo o cuidado que ele recebeu daquela mulher, Eliseu, ele pensou em falar com o rei, para quem sabe retribuir aquela mulher com alguma posse, algum bem, com favores.
Mas diante de todo aquele cuidado, o profeta ele ficou constrangido. Então ele se apresentou àquela mulher no sentido de: posso fazer algo por você? Eu acho que eu poderia ir até o rei. Você poderia usufruir disso ou daquilo. E foi interessante que aquela mulher, ela responde o profeta: eu habito no meio do meu povo. Ou seja, eu sou feliz nesse lugar. Não precisa ir até o rei, não precisa pedir nada ao rei por mim. Eu sou feliz nesse lugar. Eu não necessito de mais riquezas. O que me agrada é o convívio com o povo. Sabe o que eu vejo nessa mulher? Ela já tinha uma unção de profetisa. Porque se você parar para ler os textos, você vai perceber que aquela mulher não tinha filho. E o seu marido já passava a idade, era velho. E o que ela vai dizer? Eu sou feliz aonde eu estou. Ela começa a profetizar. Talvez ali ela poderia discorrer a respeito da vida pessoal dela. Mas ela está falando para o profeta: eu sou feliz aonde eu estou. E o interessante é que essa informação chega até o profeta através do seu servo. E a palavra nos conta que assim Eliseu profetiza sobre a vida daquela mulher. Versículo 14: então disse ele: que há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Pelo que ela disse: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ela sabia da condição dela, mas o profeta está trazendo uma palavra de vida a ela. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo de vida que Eliseu lhe dissera. Ou seja, ela tinha uma impossibilidade. O profeta a encontra e libera uma promessa, libera um milagre, libera uma possibilidade sobre a impossibilidade dela. E no coração daquela mulher existia um ato de fé e determinação. Porque a palavra então conta que ela deu à luz ao filho. E aí entra o texto qual nós lemos. Chegou um momento em que seu filho foi com seu pai à terra. Foi com seu pai para o trabalho. E lá ele começa a sentir uma dor forte de cabeça. Existe um estudioso, se não me engano, americano. Ele escreveu a respeito da malária. E ele citou a história desta mulher, da mulher sunamita, o caso do filho, dizendo da possibilidade dele ter adquirido malária, porque a malária dá uma dor de cabeça insuportável que leva à morte. E a palavra então conta que o filho começou a sentir essa dor de cabeça. O pai imediatamente pediu para que o levasse a sua mãe, a sunamita. Ao chegar lá, ele é colocado nos seus braços, em seu colo, e a palavra assim marca um tempo, meio-dia, e ele morre. Ora, o profeta liberou um milagre sobre a vida dela. O profeta havia manifestado um milagre sobre a vida dela. Como agora não ter mais esse milagre nas suas mãos? Como agora não viver mais esse milagre? E o que me chama mais atenção é essa mulher naquele momento pegar o seu filho, colocá-lo na cama em que o profeta havia deitado, fechar a porta, ir até o seu esposo e dizer: eu preciso de um jumento e um moço para que me leve ao profeta. A palavra conta que assim foi feito. E quando a sunamita sobe naquele jumento, percorre 25 quilômetros, para chegar até onde o profeta estava, até o monte, ela orienta o moço a não parar, a não falar, a não perder a atenção. Deixa eu te falar uma coisa, tem momentos que no percurso do milagre eu e você não vamos poder parar. Vamos ter que subir no jumento e seguir em frente, meu querido. O jumento às vezes é desconfortável para 25 quilômetros, sim. Tem momentos que a nossa estrutura não vai aguentar.
Tem momentos que o nosso corpo não vai aguentar esse tempo nesse jumento. Mas Deus está falando, não perca as suas expectativas e não se distraia no caminho. Suba nesse jumento e vai até onde eu te mandei ir. É fácil? Não. Não é fácil. Sabe o que me chama mais atenção na vida dessa mulher? A palavra não pontua aqui que ela chorou desesperadamente. A palavra não nos conta que ela mandou enterrar o seu filho imediatamente, mas que ela deitou um menino no quarto de Eliseu. Ela reuniu os empregados, ela preparou as jumentas e foi até o Monte Carmelo, ao encontro do profeta, sem olhar para a situação, sem se prender no problema. Ela sabia que existia resposta no caminho. Ela sabia que no processo existia resposta. Monte Carmelo significa a presença de Deus. Tudo na vida dessa mulher é profético. Não era só um lugar de repouso, de descanso, mas um lugar também onde ela estava indo buscar resposta, a presença de Deus. Às vezes aquilo que Deus te deu pode morrer. Às vezes aquilo que Deus te entregou, que Deus te presenteou, pode morrer. E aí a sua postura é falar, por quê? O que aconteceu? Muitas vezes nos momentos de perda, nós também somos tentados a pensar que deve ter sido a nossa culpa. Deve ter sido por A ou situação B. Quando as promessas de Deus parecem, guarde bem isso, parecem quebradas, o que fazer? O que fazer? Porque elas só parecem, meu querido. Eu preciso te dizer isso. Elas só parecem. Porque as circunstâncias fazem com que elas se tornem assim. Mas Deus, Ele é imutável. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ele é fiel para cumprir. A palavra assim nos diz. Muitas vezes sofremos ataques diante daquilo que recebemos da parte de Deus. Muitas vezes questionamos. O revés que você está sofrendo pode ser ajuste de Deus. Aí você fala, mas por que ajuste, pastora? Para um milagre extra. Porque uma coisa é viver de milagre, a outra é viver milagre extra. Uma coisa é viver milagre extra. Em outras palavras, quando algo morre, não é momento para desistir. Não é momento para desistir. Sabe por quê? A batalha está só começando. A batalha está só começando. Imagine o filho daquela mulher que fora dada por meio de uma palavra ungida. Ela agora passando por essa situação. Esse seria o fim? Não. Esse era o início de todas as coisas. Deixa eu te dizer uma coisa. O que você está passando nunca será o teu fim. É o início das grandes coisas que Deus vai realizar na tua vida. Por isso Ele precisa saber da tua reação. Porque como você vai reagir agora, vai te lançar de uma forma extraordinária lá na frente, porque Deus já preparou para você. Ele vai olhar e vai dizer, está preparado. Está preparado. Sabe o que eu acho maravilhoso? Quando aquela mulher coloca o seu filho naquela cama e fecha a porta. Quando ela monta naquele jumento e percorre os 25 quilômetros até o Monte Carmelo, que é a presença de Deus, Deus está se levantando do trono, pegando a sua espada e dizendo, agora sou eu que entro nessa batalha. Meu querido, é Deus dizendo nessa noite para você, agora sou eu que entro nessa batalha. Essa causa agora é minha. E sabe o que eu acho mais lindo? Aquela mulher,
ela preparou o ambiente para receber o milagre, sem mesmo saber que iria precisar dele um dia. Como eu sempre gosto de dizer, caminhamos debaixo de uma promessa que Cristo vai voltar. Essa é a promessa. Mas muitas vezes, e essa é uma palavra que bombou na época, da pastora Fernanda Brum, que ela vai dizer que vivemos como se Cristo não fosse voltar. E às vezes, esquecemos de preparar o ambiente do milagre. Muitas vezes, esquecemos de nos preparar para o milagre. Por isso eu preciso te dizer, você precisa profetizar dentro da tua casa. Você precisa profetizar no teu trabalho. Pastora, mas está tudo de perna pro ar, meu querido. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas esperamos o Senhor. Então abra a tua boca e use a voz que Deus te deu e comece a profetizar dentro da tua casa, dentro do teu trabalho. Aquela mulher não sabia que o seu filho morreria, porque era promessa de Deus. Mas existia um lugar preparado. Ela honrou o Senhor. Ela honrou um homem de Deus. E quando o problema bateu, ela sabia para onde levar. Então prepare o ambiente dentro da tua casa, para que quando o problema bater na tua porta, você saiba para onde levar. Dentro daquele quarto tinha uma cama, dentro daquele quarto tinha uma cadeira, tinha uma mesinha, tinha um candelabro. Ela preparou para a presença de Deus. Prepare-se para receber o teu milagre. Ela viveu o milagre de ser tratada na sua esterilidade. Mas ela se preparou para viver o milagre da ressurreição. E Deus quer que você se prepare. Pensar que um ventre estéril poderia gerar uma criança já é um milagre suficiente. E você está aqui sentado falando, mas eu já vivi isso, é o suficiente, meu querido. Se prepare para algo ainda maior. Comece a se preparar, meu amado. Porque não tem como Deus nos dar se nós não estivermos preparados. Na pregação de terça-feira passada, o pastor ele foi nos preparando para receber o milagre. Eu falei, Deus, esse é um caminho de milagre, porque ele começou a falar da incredulidade. Ele disse que não tinha nada a ver com ele, mas era com Deus e o seu povo, quem estava sentado na cadeira. E eu fui entendendo o percurso daquela palavra. E eu posso te dizer hoje, se prepare para viver algo ainda maior. Porque vai ser direto, meu querido. Vai ser direto sobre a tua vida. Ela não recebeu apenas um milagre. Ela recebeu, ela obteve um milagre impossível. E você também pode obtê-lo. Você também pode recebê-lo. Mas eu preciso te fazer uma pergunta. Você já construiu um lugar para o Senhor descansar? O lugar que ela estava, Sunem, era lugar de repouso. Ela entendeu que esse também era o lugar para ela. Mas ela também reservou um lugar para o Senhor. Para o Senhor manifestar a sua presença. Você construiu esse lugar já para o Senhor? Porque onde a glória de Deus esteve, ela estará outra vez. Aquela mulher, ao colocar o seu filho na cama, que o profeta havia dormido, ela disse: a presença já me visitou. A glória já se manifestou quando Deus trouxe a promessa no meu ventre. E do mesmo poder que eu experimentei um dia, eu continuo confiando. Eu continuo descansando, porque é o lugar em que eu estou, lugar de descanso. E eu vou levar para quem tem resposta para mim. Deus havia dado um presente àquela mulher. Deus havia dado uma provisão milagrosa. E ela não estava disposta a deixar que isso fosse roubado dela. Ela lutou com todas as forças. Ela lutou com todo o discernimento, com toda a dependência que ela tinha em Deus. Pare para pensar. Ela lidou com a situação
da maneira mais maravilhosa e surpreendente. Cama é lugar de descanso. Eu e você, todos os dias à noite, almejamos deitar na nossa cama para ter o nosso momento de descanso. Quando aquela mulher coloca o seu filho em cima daquela cama, profeticamente ela está dizendo: ele não morreu, ele está descansando. Porque eu escolhi descansar, então o meu milagre também vai descansar. Aquela mulher não estava iludida. Nunca esteve. Porque ela sabia quem Deus era. E sabe o que eu acho interessante? É porque, diferente de Marta, que chegou até Jesus desesperada, se só estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aquela mulher, depois de percorrer os 25 quilômetros em cima do jumentinho, no desconforto do trajeto, mas isso para ela era irrelevante. E eu quero te dizer, o desconforto do presente do processo precisa ser relevante para você. Não pode tirar o seu foco, não pode tirar a sua força. Porque quando ela se aproxima, o profeta a vê, o profeta pede então seu servo para ir até a ela e perguntar: está tudo bem com você? Está tudo bem com o seu marido? Está tudo bem com o seu filho? Aquela mulher vai dizer para o servo do profeta: está tudo bem. Deixa eu te falar uma coisa, ela sabia muito bem para quem que ela iria falar a sua causa, e era para o profeta. Tem pessoas que vão se aproximar de você para tentar saber a respeito do que você está passando. Seria o servo que iria ajudá-la? Não. Ela estava focada. Ela tinha um objetivo, e era ir até o profeta. Quem é que havia dado a palavra do milagre? Quem é que havia liberado o milagre sobre o vento dela? O profeta. A quem que ela vai recorrer? O profeta. Então, se Deus já te disse, é a Ele que você vai recorrer, meu querido. É a Ele que você vai buscar. A postura dessa mulher nos ensina muito. A sunamita já havia experimentado o poder de Deus. Deus já havia se revelado no milagre de conceber. E ela confiava que mais uma vez Deus iria se manifestar diante do presente que Ele havia dado a ela. Presente. Os presentes que Deus nos dá. Quantos presentes nós já recebemos? Quantos milagres em forma de presentes nós já recebemos? E Deus está dizendo: se você está com medo de perder, entregue para mim. Porque eu te dei e eu sei como cuidar. Eu sei como manter vivo. Eu sei como manter de pé. São várias chaves que essa palavra vai nos trazendo, vai nos mostrando. Deus está falando: mantenha o seu foco em mim. Porque no momento de provação vão se levantar muitas pessoas para falar: desiste, para. Você já tentou uma vez, já tentou 2 vezes. Para com isso. Muitas pessoas vão tentar ao longo do processo. E por vezes, dessas muitas pessoas falar aos nossos ouvidos, a gente acaba por pensar que aquilo que estamos vivendo talvez fosse apenas momentâneo, ou que Deus nunca pretendeu nos dar. Começamos a duvidar daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E perdemos as batalhas por abandoná-las. Deus não quer que você abandone as batalhas. Entenda isso. Tem hora que eu e você vamos gritar no meio da batalha: Senhor, socorre. Senhor, está difícil aqui, está difícil lá. Mas Deus não quer, e Ele não te chamou para abandonar essa batalha. E foi o que essa sunamita fez. Ela não abandonou a batalha. Talvez você esteja sentado aqui e você tenha pensado em abandonar algumas batalhas. Talvez você pensou em abandonar o ministério. Talvez você pensou em jogar tudo pro alto no seu trabalho. Talvez você pensou em chutar o balde dentro da tua casa. Mas o Senhor está dizendo: não abandone a batalha. Não é hora de abandonar a batalha. Porque a batalha nos prepara para a guerra. E a guerra nos leva à vitória. Não tem como conseguirmos vitória se não passarmos por batalha. Não tem como, igreja. Eu preciso te dizer isso. Só tem gosto de vitória quando nós passamos pela batalha.
Só tem gosto de vitória quando nós passamos pela guerra. Quando nós concluímos. Isso é vitória. E é nesse lugar que o Senhor quer te levar e quer te sustentar. Ele quer mudar os seus pensamentos. Ele quer te dar essa força como essa mulher sunamita. Porque ela criou a atmosfera para o milagre. Ela criou o ambiente para o milagre. A sunamita acreditava que tudo estava bem. Não é à toa que o texto, o versículo chave de 2 Reis 4, é a pergunta: vai tudo bem? Ela vai dizer: vai tudo bem. Ela sabia da promessa que ela carregava. Ela tinha como base não os seus sentimentos, mas a imutável e a eterna fonte de paz que era Jesus Cristo. Por isso que o coração daquela mulher se mostrava paz. Essa crença, essa fé, lhe permitiu criar a atmosfera de milagre. Criar essa ambiência. É esse lugar, é neste lugar que o Senhor, que o Senhor está nos chamando nessa noite. Sabe o que é lindo? Aquela mulher, ela aprendeu a manter a sua boca fechada no tempo certo e abrir a sua boca quando necessário. Deus vai começar a te dar essa ferramenta. Não é fácil, não. Às vezes você é levado pela emoção. Você está no ápice da euforia. Está na ponta da língua. Você tem que pensar até em couve-flor para não falar aquilo. Tem que pensar em coxinha para não falar aquilo. Tem coisas, como o apóstolo Tiago nos diz, que a língua é semelhante a um leme, que nos levará a diferentes situações, dependendo da forma a qual usamos. Aquela mulher soube como usar a sua boca. Aquela mulher soube como falar e para quem falar. Quer viver milagres? Saiba para quem falar. Saiba o que falar. O lindo, o maravilhoso é que com Deus a gente pode rasgar o coração. Com Deus a gente pode chegar: Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor. Você não precisa falar: ó poderoso Pai, onipotente, Criador do céu e da terra. Fica tranquilo. Com Deus a gente pode falar: ó Deus, está vendo meu irmão, Senhor? Libera a paz no coração dele para ele me deixar em paz também, Senhor. Tem hora que a gente ora assim: Deus, em nome de Jesus, abençoa de forma abundante para parar de me enxergar, Senhor. Coloca bastante serviço na mão dele para parar de me perseguir, Senhor. Dê uma vassoura, Pai, para parar de andar atrás de mim, Senhor. Aí que vocês pensaram, é responsabilidade de vocês, tá? Não é minha, não. Quando nós chegamos diante de Deus, nós podemos rasgar o nosso coração. Dizer: Pai, está doendo aqui. Pai, vivenciei isso. Pai, aconteceu isso. Como aquela mulher disse: olha, profeta, eu não estou sendo ingrata não, mas o Senhor liberou uma promessa sobre a minha vida. Agora ele morreu, ele está lá. Ele está lá. A palavra diz que aquele profeta, então, junto com seu servo, vai até a casa dessa mulher. Ao chegar lá, o servo ainda tenta resolver a situação. Mas não era o servo que iria resolver a situação. Não era Geazi que ia passar diante deles e pôr o bordão sobre o rosto do menino. Não seria, mas seria o profeta. Porque a palavra diz que o profeta deita em cima do menino. Aonde repousou a unção, o profeta mais uma vez testifica essa unção. Por um tempo o profeta anda de uma ponta para outra. E a palavra nos conta que aquele menino voltou a viver. Porque já existia uma presença manifesta, já existia um ambiente preparado, já existia uma atmosfera liberada. E Deus está dizendo: se existe isso dentro da tua casa, o milagre vai acontecer. Se existe isso sobre a tua vida, o milagre vai acontecer. Vai acontecer.
porque é o que nós preparamos para o Senhor. A sunamita, por um momento, ela assume o controle. E ela leva o controle para quem poderia trazer resposta. Isso é maravilhoso. Ela não agarrou o controle e falou, é comigo, não. Ela soube com quem repartir. Mas tudo resume em duas opções. Primeira, viver de acordo com a circunstância. Ou viver pela fé e pela unção ligadas à presença divina. Os milagres surgem no âmbito da unção. Quer viver milagres? Receba a unção do Senhor sobre a tua vida. Quer viver milagres? Receba a unção sobre a tua casa. Receba a unção. Viva a atmosfera de um reino invisível, o qual fortalece a nossa fé, o qual traz evidências aos nossos olhos, ao nosso espírito. O Espírito de Deus habitava na casa daquela mulher. E ela sabia o poder que poderia ser manifestado ali. Mas a partir, eu quero que você entenda. Quando Deus nos dá milagre, nós começamos a carregar responsabilidades. Precisa haver a continuidade também nos milagres. Porque aquela mulher, quando ela recebe o seu milagre, ela continua servindo. Além de continuar servindo, ela adora. Ela criou esse lugar de adoração, esse lugar de unção. E pela segunda vez, a promessa se manifestou. Pela segunda vez, a promessa se manifestou. Minha palavra. Eu quero que você lembre de Jonas. Algo me chamou muita atenção. Quando Jonas reluta diante do chamado que Deus tinha para ele, nós temos a nossa própria teoria sobre a razão pela qual os ninivitas decidiram dar ouvidos a Jonas. Pare para pensar. Por que os ninivitas resolveram dar atenção para Jonas? Porque essa palavra me chamou a atenção. Quando Jonas recusa ser o ministro da misericórdia e da graça de Deus para o povo, o qual Deus estava o enviando, e aí a embarcação que ele pega uma carona para o sentido oposto daquilo que Deus havia falado com ele, acaba entendendo o furdúncio, a tempestade que estavam vivendo ali. Jonas entendeu também que era ele que estava ali causando tudo isso. Ele é lançado para fora. A palavra nos conta que ele havia ficado no ventre, na barriga do peixe. E a palavra diz que foram 3 dias. Estudiosos da área, não sou bióloga, muito menos bióloga marinha, mas estudiosos da área vão dizer que existe um ácido no estômago dos peixes, de alguns determinados peixes, e principalmente deste que Jonas estava. É um exemplo para nós. E você sabe muito bem que ácido corrói. A maioria dos ácidos corrói. E quando Jonas tem a experiência da barriga do peixe, você acha que inicialmente foi Deus falando com Jonas? Não. Foi a situação natural ali, pressionando a estrutura de Jonas. Sabe por quê? A primeira coisa que esse ácido iria corroer seriam as roupas de Jonas. A segunda coisa que esse ácido iria corroer seriam os cabelos de Jonas. A terceira coisa que esse ácido iria fazer seria criar feridas na pele de Jonas. Ele havia escolhido ir para o lado oposto. Mas Deus faz com que o peixe o leve para o lugar
e o libere aonde ele deveria falar. Quando as pessoas olham para Jonas, eles estão dizendo: olha o que aconteceu com ele. Precisamos dar ouvido. Pergunta se Jonas queria passar perto do mar. Nem morto. Porque aquela ali já era a condição de Jonas. Por não ter ouvido a Deus no tempo que deveria ter ouvido. Desse modo, quando Jonas caminha por Nínive, dizendo: eu tenho uma mensagem de Deus para vocês, com certeza as pessoas ficaram maravilhadas. Sabe por quê? Com certeza elas olharam e pensaram: é melhor nós ouvirmos o que ele tem para dizer. Caso contrário, vai acontecer conosco o que aconteceu com ele. Nós vamos precisar estar atentos. Estar atentos para o que Deus tem para nos dizer e para aquilo que Deus tem para fazer através de nós. Precisamos estar atentos. Ou então vamos passar também pelo processo de Abraão, que tentou realizar a promessa com a serva de Sara. Terminou tendo que lidar com um adolescente por uma obra da carne e ainda não havia recebido a promessa. Você já ouviu a respeito disso? Pare de dar jeitos. Pare de tentar queimar etapas. Pare de tentar fazer da tua forma. Porque senão eu e você vamos terminar como Jonas. Ou vamos dar o primeiro passo que Abraão deu, sendo que Deus tinha uma promessa sobre a vida de Abraão. E quando ele ouviu a voz de Deus chamando, o Senhor disse: olha, eu sou o teu Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus das montanhas. Esteja na minha presença, ande na minha presença e seja íntegro, Abraão. A palavra diz que então ele recebe a promessa. Deus o chama para caminhar com o filho da promessa até o topo da montanha, porque agora era um pedido para sacrificá-lo. E sabe o que é lindo? Eu creio que você já ouviu isso. É que Abraão se posiciona para atacar, porque ele sabia que o mesmo Deus que havia dado teria poder para trazer de volta a vida. E isso a mulher também sunamita sabia muito bem, que o mesmo Deus que havia dado tinha poder de trazê-lo à vida. O que é que Deus te deu? Para você hoje é uma impossibilidade. Deus está te dizendo: eu tenho poder para trazer vida. Se é a minha promessa sobre você, eu tenho poder para trazer vida. Deus, Ele está te convidando a esse lugar de confiança, esse lugar de descanso. Eu quero te convidar a se colocar sobre os seus pés. Continue lutando. Continue lutando. Sunamita se transformou numa administradora de um presente. E quando o presente foi tirado, ela foi diante da fonte, em busca da vida daquele presente. Ela sabia onde estava a fonte. Você sabe muito bem aonde está a fonte. Ele se revela todos os dias para você. Todos os dias Ele se revela. E eu quero terminar com a palavra de Isaías, capítulo 60, do versículo 1 ao versículo 3, que diz: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Essa é a palavra profética para os últimos tempos da igreja. Resplandece-te, igreja, levanta-te, põe de pé. Se temos vivido ataques do inimigo tentando cobrir a terra, existem aqueles que chamam o bem de mal e o mal de bem, mas existem aqueles que caminham na luz e crescerão no fruto do Espírito e andarão no poder da ressurreição e clamarão e viverão milagres. Viverão milagres. Essa é a palavra para hoje. Quando aquela mulher viu o profeta dentro da sua casa,
ela ficou na porta. E eu preciso dizer algo ao seu coração. Você nessa noite está debaixo de um umbral de uma porta aberta. E existe o derramado sangue do Espírito Santo sobre você, do sangue de Jesus sobre você. Esse sangue que abriu um caminho para que nós pudéssemos entrar no lugar de milagres, por causa da presença e da glória dEle. Ela ficou na porta e passou pela porta. A palavra nos garante um caminho vivo, um caminho novo. Um caminho vivo e um caminho novo. É isso que o Senhor tem para te apresentar nessa noite, através do sangue, que nos dá a entrada ao trono do Pai. Esse lugar de acesso. Bata na porta. Quando ela abrir, entre na glória. Entra na glória e sinta o peso de glória. Mas quando você entrar, porque o que acontece quando nós nos reunimos como igreja, ao terminar esse culto, convide-o para ir com você. Convide-o para ir com você à sua casa. Fala, vem comigo para a minha casa. Porque eu preciso que as promessas do Senhor criem raízes. Criem raízes na minha vida espiritual. Se você abrir espaço para que Deus venha, você vai descobrir o que a sunamita viveu. E a palavra de Deus, o Espírito de Deus, descerá sobre ti, sobre a tua casa, manifestando com graça, favor, misericórdia, fidelidade e amor. Nessa noite eu quero te convidar, agora abrir os teus lábios a começar a adorar ao Senhor. A adoração nunca teve nada a ver com canções. A adoração tem a ver com prostrar-se do proscrinel, de render-se, de rasgar. E é você dizer, Pai, eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu preciso totalmente do Senhor. Então abre os seus lábios e comece a falar com Ele. Comece a dizer, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és poderoso, Deus. O que é que você precisa que Deus faça dentro da tua casa? Aonde você precisa que Deus age? Aonde que você precisa que Deus toque? Você sabe muito bem aonde. Assim como aquela mulher sunamita fez. Ela sabia onde estava o seu milagre, e era o seu filho. E nessa noite o Senhor também quer que você diga a Ele. Diga como aquela mulher disse para o profeta. Não tenha reservas para dizer para o Senhor, mas eu quero te convidar a falar no lugar certo. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e a vir até o altar do Senhor. E a falar, Pai, eu estou aqui porque eu sei que é na Tua presença, é no Teu altar em que eu levo as minhas causas. Traz o nome dessa pessoa nesse altar nessa noite. Se é o seu filho, traz o nome do seu filho nesse altar nessa noite. Se é o seu casamento, vem você, meu querido. Dá a mão para o seu cônjuge aí, vem aqui no altar. Entregue ao Senhor nessa noite. Eu não sei qual é a sua impossibilidade. Se é uma enfermidade, coloque a mão aonde está essa enfermidade nessa noite e receba a cura do alto do céu sobre a tua vida.